Essa é a tabelinha que eu fiz, tá certo? Que eu disse para vocês que eu tinha feito uma tabela, para vocês entenderem mais ou menos o que é que eu gasto no mês com os investimentos da máquina. Vamos lá. Primeiro, as parcelas da máquina, da impressora, dão mais de R$ 400. E os valores do primeiro insumo, que são os valores da grama que eu botei aqui, mas são dos insumos, do material. Esse primeiro aqui deu mais de R$ 1.000, mas tudo isso aqui é pago do meu salário, tá certo? Vamos lá. Agora vamos para os investimentos e para a tabela da máquina realmente. Vamos lá. Todo mês, gente, eu gasto R$ 50 a mais de energia, que são das impressões que eu faço. Leonardo, tu trabalha todo dia na impressão 3D? Não dá para me trabalhar todo dia, tá certo? Às vezes eu tiro 2, 3 horas por dia, mas não é só para impressão. Eu vou trabalhar no computador, ajeitar alguns projetos para depois fazer o fatiamento. Eu ainda não posso me dar o luxo de sair imprimindo tudo que eu quero. Por quê? Porque no final do mês eu tenho que pagar as contas. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou imprimindo os projetos, imprimindo peças que realmente eu posso vender para depois comprar mais material para ficar pagando as contas. É um ciclo. Até um momento em que eu vou poder comprar mais, eu vou poder esticar a baladeira, como eu digo, e vou poder imprimir o que eu quiser. Mas nesse momento não. Tem que ter tudo regrado. Então lá. Tive que abrir um MEI. Então todo mês tem os 85 no mês. Tem um aluguel. Ponto importante. Eu trabalho na minha casa. Mas quando eu comecei, eu disse que eu ia pegar 1 ano de experiência com os trabalhos. Então, para não passar batido, essa areazinha da minha casa, eu faço como se fosse um aluguel e todo mês tenho que ter esses R$ 100 do aluguel. Tem os desgastes da máquina, todo mês, quando passa um período de 3, 4, 5 meses da máquina, ele vai ter que ter a reposição de peças, tem os desgastes. Então, se nesse mês não teve desgaste, eu junto esse dinheiro para o mês seguinte, que em algum momento o beco vai entupir, eu vou ter que comprar uma lâminazinha de corte, uma borracha que estraga, então eu tenho que ter o dinheiro para comprar isso daí. Manutenção é aquela que você faz todo mês, então vai ter cola, vai ter álcool, vai ter os panos, vai ter bucha, vai ter detergente, vai ter lubrificante, vai ter graxa, então tudo isso tem que sair desse valor da manutenção. Os insumos, como eu disse a vocês, eu fiz a primeira compra, mas já foi embora a primeira compra. Então, todo mês eu tenho que deixar R$ 100 para quando eu precisar comprar 1 quilo de filamento eu ter. Como eu estou participando das feiras, algumas vezes o município ele disponibiliza carro para a gente ir para outra cidade, mas quando o município não disponibiliza, a gente tem que pagar o transporte. Então, todo mês, R$ 30 de passagem. Internet, tenho que ter todo mês também R$ 80 de internet e por fim a recarga do celular. Em alguns cantos a gente não tem Wi-Fi liberado, a gente tem que botar a internet, tá certo? E por fim, o valor da maquinazinha, ou o valor da máquina, ou o valor da Tepton. Você que vende cartão, você tem que ter esse valor já específico no teu, integrado a tudo isso aqui. 3,8 é o que eu pago, e se eu vender mais vai ter aquele desconto, enfim. Então todo mês, gente, eu tenho que tirar de vendas R$ 565. Faça chuva ou faça sol, como eu já comecei a investir, todo mês tem que ter esse valor. Léo Maroto, e se tu não tiver esse valor, o que é que tu vai fazer? Gente, eu tenho que dar um jeito. Por quê? Porque eu tenho que pagar isso aqui. Aí o que é que acontece? No mês que sobra um pouco mais, por exemplo, esse mês sobrou R$ 135. Que eu digo esse mês é o mês de fevereiro, tá certo? Teve mais feiras, tive que ir em alguns pontos para vender os produtos e sobrou esse valor de R$ 135. O que foi que eu fiz? Eu peguei esses R$ 135 para apoquei? Não. R$ 30%. Meu salário que eu estou trabalhando, 30% eu deixei uma reserva de oportunidade, que é usado muito no mercado financeiro, mas quando eu quiser ou precisar de outro insumo, eu vou poder comprar uma peça, enfim, e R$ 40 para reposição dessas contas aqui. Como, Léo Maroto? Gente, quando você vai para uma feira, não é regra você vender, não. Em algumas feiras dá bom, outras feiras dá ruim. Então, no momento em que essas feiras não corresponderem à minha expectativa, eu não tiver esse valor aqui no mês, é desses 40% do caixa que eu vou
pagar energia, MEI, aluguel, desgaste da máquina, a manutenção, o insumo, o transporte, a internet e a recarga de celular, fora outras coisas que eu nem botei aqui, questão da embalagem, eu nem botei, porque as embalagens elas são até de tudo que precisa são até baratas, mas enfim. Então você tem que ter essa noção que esses 40%, se tu tiver um valor sobrando, tu vai ter que ter 30% sim para reserva de investimento. Tu tem uma reserva de emergência, que é 40%, e o 30% reserva de oportunidade. Então, 70% de tudo que tu lucrar, tu vai ter que deixar guardado, porque em algum momento tu vai ter que usar. E os outros 30% aí você faz o que você quiser. É o seu trabalho. Mas de tudo isso aí, 70% você deixa, porque em algum momento você vai precisar de um valor. O meu é esse, tá certo? Por mês, mas tem gente que quer mais, mas você vai precisar repor e pagar esse valor, tá certo?